queridos ouvintes e usuários da internet, o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e o seu coração. Gostaria de chamar a sua atenção e convidar-lhe para ler comigo a escritura no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 7. E a nossa mensagem está subordinada ao tema Governo de Jezabel. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Ouvintes preciosos, a palavra do Senhor nesta manhã fala a respeito deste espírito de Jezabel, como ouvimos ontem à noite. Embasado no livro, parênteses, do escritor reverendo Eliezer da Silva Ribeiro, eu gostaria de discorrer convosco um pouco a respeito desse personagem e também deste assunto tão palpitante, tão envolvente, especialmente na última era em que estamos vivendo da igreja. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etbaal, rei de Sidom. Etbaal, por sua vez, por não ter filhos, homem, então ele consagra Jezabel sacerdotisa no templo de Baal, em Tiro, porque ele não teve filhos homens, então consagra Jezabel. Parece que esse espírito ainda não morreu. Eles continuam consagrando Jezabéis e colocando-as no púlpito em contrapartida, em contramão à palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Disse o Espírito Santo através de Paulo: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Mas, infelizmente, já esqueceram estas escrituras e tantas outras. Nós vamos seguir com a nossa programação, nossa palavra. A interesseira Jezabel, a rainha Jezabel, na ânsia de conquistar o seu marido e exercer supremacia sobre o reino de Israel, não buscou saber que o justo Nabote não negociou com o rei Acabe a sua bela e cobiçada plantação de uva. Realmente ela não queria saber de nada. Realmente Nabote não podia vender sua chácara, nem trocá-la. Por isso disse a Acabe: Guarde-me o Senhor. Veja a lição que podemos extrair, ouvintes, irmãos preciosos, desta expressão: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Nós aprendemos aqui que há certas coisas que Deus dá a você. Não adianta o cobiçoso, o invejoso, o odioso, o perturbado, o infeliz, a infeliz ficar tentando ter aquilo que Deus só deu para você. Aquela unção, aquele talento que Deus só deu para você. E a rainha Jezabel tinha esse espírito. Por isso que Jezabel não se fala só de mulher. É um espírito, pode ser um homem, pode ser um pastor, pode ser um evangelista, ser uma Jezabel. A conversa, o assunto de puramente espírito de Jezabel. Agora em 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, nós encontramos: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. O que Deus deu foi para mim, o que Deus deu foi para você. Então guarde. Negociar uma herança em Israel era algo totalmente contrário à palavra de Deus. Ora, se naqueles dias
era daquela maneira, daquela forma, não é tão diferente dos dias de hoje. Indiscutivelmente, o Senhor não gosta que alguém transfira a outrem uma bênção que Ele deu exclusivamente àquela pessoa. Isso abre aqui uma janela muito grande, abre uma avenida para discorrermos sobre personagens bíblicos como José. Podemos lembrar de Davi, de Sansão, de tantos outros que tinham uma bênção especial. Ora, Deus, através de Jacó, deu uma túnica para José, uma bênção para José, foi somente para ele. Aquela unção, aquela capa, aquele revestimento, aquela capa só cabia em José. Não adianta os seus irmãos tentarem querer possuir aquilo que José possuía, porque Jacó, a graça, deu somente para José, que é um tipo da perfeição. Então prosseguimos aqui, observando que era uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus. Negociar uma herança em Israel era contrário à palavra. Então nós vamos observar que indiscutivelmente o Senhor não gosta que você transfira a outrem uma bênção que Ele deu exclusivamente àquela pessoa. Então você me acompanha, preciosos irmãos, que o rei Salomão fez isso em 1 Reis capítulo 9, versículo 11. O rei Acabe fez isso, 1 Reis 20, 34. E o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, fizeram as mesmas coisas, os quais apostataram da lei e purgaram por isso. Além do mais, Acabe não foi um pai exemplar para os seus 70 filhos, segundo Reis capítulo 10, versículo 1. Pois era um rei desequilibrado, sem temor de Deus, sem caráter e sem postura masculina. Que isso é muito importante. Às vezes é homem, veste calça, mas não tem postura masculina. Você olha para a calça dele, é calça de fêmea. Você olha para o cabelo dele, é cabelo de fêmea, todo apertadinho, todo parece um efeminado. Só tem um nome de homem. Está cheio por aí. Agora observe uma coisa. Nós vamos observar que ele não tinha essa postura. E Jezabel, por sua vez, era uma rainha pagã, idólatra, precipitada, autoritária. 1 Reis 21, versículos 4 e 7. Que além de desconhecer as leis sobre herança em Israel, não respeitou o direito sagrado e cidadão israelita e nem pacificou a demanda entre Acabe e Nabote. Em vez de ela exercer o seu ofício sacerdotal, que era pacificar, mediar, interceder, ajudar, resolver, não. Ela agiu de forma precipitada. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser um bom crente, uma boa crente, bom cristão, mas ter esse espírito de precipitação, que é um espírito também de Jezabel, de não ter prudência no falar, prudência no agir. E podemos ter também uma Marta dentro de nós, que quando viu Jesus de longe já foi logo metendo a boca em Jesus, logo falando, porque Jesus não veio quando ela queria. Mas vamos ver a imprudência, ouvintes, de Jezabel. Portanto, vede prudentemente como andais. Efésios capítulo 5, versículos 15. O pastor José Ferreira Ribeiro dizia que uma imprudência muitas vezes fecha a porta definitivamente. E lembrava que quem caminha descalço não deve semear espinhos. Não abras uma porta que não sejas capaz de fechá-la, nem feches uma porta que não sejas capaz de abri-la. Isso deve abrir a sua mente para muitas coisas. Efetivamente, a conversa é controlada por quem ouve. Aparecida Araújo diz que se formos compelidos a ouvir a linguagem ou linguajar precipitado, devemos
sem dúvida alguma, nos esforçar para apagá-lo da memória. Por isso, há famílias, igrejas que estão praguejadas de certas pessoas que se confraternizam e despejam ácido sulfúrico pela conversação. Ser prudente é condição indispensável para o sucesso pastoral e para o convívio cristão. Por isso a Escritura diz: portanto, vede prudentemente como andais. Ora, esse verbo, esse termo andar, não propriamente significa apenas caminhar com os pés, mas a sua língua, o seu olhar, o seu conversar, o seu agir. Tenha um espírito de moderação. Agora observe, ouvintes amados, a imprudente rainha Jezabel não fez para dissuadir o rei Acabe do seu plano. Ela teria logrado mais êxito se após a execução de Nabote tivesse ido para Sidom, se exilar em Sidom. Eles teriam mais sucesso, tanto Acabe como Jezabel. Possivelmente teria escapado do atropelamento do carro de Jeú e dos dentes dos cães justiceiros de Jeriel, a exemplo do precipitado general Moisés, que certo dia, ao visitar o acampamento israelita, viu um egípcio maltratando um hebreu e não conseguiu suportar tal cena. É um perigo. Tem pessoas que não podem ver certas coisas, não podem ver uma cena de uma irmã, uma cena de um jovem, numa era tão difícil que estamos vivendo. Olha, nos dias de Daniel só tinha uma cova de leões. Hoje são centenas, milhares de covas, e às vezes elas estão dentro de casa. Nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego só teve uma fornalha, mas hoje as moças, os rapazes, as famílias enfrentam muitas fornalhas. Mas Moisés não suportou ver aquela cena do israelita, do egípcio maltratando um hebreu. Tentou defender o seu irmão e acabou matando o seu compatriota, escondendo este na areia. Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12. Por isso mesmo que os obreiros, ao tratarem assuntos que envolvem várias pessoas, não devem tomar nenhum partido, nem opinar sem saber o que aconteceu, o que realmente aconteceu. Por quê? O que aconteceu e por que aconteceu. Seja prudente. Um ministro responsável, ao assentar-se com pessoas em litígio, deve ouvi-las e, sem favorecer nenhuma das partes, deve levá-las à harmonia, assim como fez o apóstolo Paulo em Filipos, antiga Grenides. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Disse Paulo: irmãs Evódia e Sintique, peço por favor que façam as pazes como irmãs no Senhor. Vejam que até na igreja de Paulo havia irmãs em discórdia. Ora, imagine nos dias de hoje. Irmãs Evódia e Sintique queriam se pegar lá. E Paulo disse: irmãs, por favor, façam as pazes. Obreiros, por favor, façam as pazes. Mas a Jezabel, ela teve uma origem, ouvintes amados, irmãos preciosos. Quando a princesa Jezabel nasceu no palácio de Sidom, ninguém imaginou que um dia essa idólatra se tornaria rainha em Israel. Ora, quem sabe? Não está escrito na testa dela, não é certo? Então você tem que ter muito cuidado, e muito menos o que o seu nome se tornaria símbolo de depravação política, social, econômica, espiritual, a ponto de ninguém desejar ostentar o nome Jezabel. A coisa mais difícil você encontrar alguém que tem esse nome, Jezabel.
quando fala acerca da rainha e profetiza Jezabel, penso no estadista e profeta Moisés, grande servo de Deus, escolhido para o trabalho do Senhor desde o seu nascimento. Moisés, ao contrário de Jezabel, é um nome reverenciado pelos cristãos, cultuado pelos judeus, respeitado por todos os povos. Moisés foi uma criança nascida no meio da escravidão e pobreza. Porém, depois de ser descoberto pela filha de Faraó, foi criado no luxo, no esplendor da realeza egípcia. Ele teve a melhor educação e o melhor treinamento militar e preparo social que o Egito podia proporcionar. Ele tinha aparência de egípcio, andava como egípcio, falava como egípcio, contudo no coração ele era hebreu. A vida de Moisés era muito difícil, ele queria vivê-la de um certo modo e o Espírito de Deus o guiava de outra maneira. Quando ele estava com o pé no trono, prestes a se tornar herdeiro do mundo, cometeu um homicídio, então tornou-se fugitivo, isso da noite para o dia. Assassinato no Egito era um crime passivo de morte, mesmo que o condenado fosse um membro da família real. Então Moisés, que vivia em riqueza e luxo no palácio, precisou fugir. Decisões, escolhas precipitadas, às vezes nos fazem pagar caro. Foi para o deserto do Sinai e chegou a Mídia. Lá viveu por 40 anos. O homem que nasceu pobre, mas fora criado no luxo, acabou vivendo na obscuridade do deserto. Ele achava que Deus havia desistido dele. Às vezes você pensa que Deus desistiu de você, mas Deus não se esquece. No entanto, o Senhor preparava para ser um líder mais forte e mais eficiente no futuro. As pessoas pensam que Deus esqueceu de você, que Deus terminou com você. Não, é um tempo, é um vale que você está passando. Quando Deus voltar a tratar, vai ser mais intensamente, mais poderosamente. Creia nisto. O irmão Branham cita um pensamento de um certo reverendo que dizia: se você não é um soldado, você não é atingido. Prossegue o profeta: então pensei que isso fosse bem colocado, e conforme as batalhas aumentam, você se torna um verdadeiro alvo. Assim, se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu prefiro ser encontrado como fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar fazer. Deus sabe, Deus não te considera responsável por teus erros involuntários. Um homem que vai fazer algo, uma jovem que vai fazer algo, um pregador que vai fazer algo, corre o risco de cometer erros. Ele vai errar, vai cair, mas se ele for real e divinamente chamado, se Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Qualquer soldado está sujeito, ouvintes, usuário da internet, ele está sujeito a cair, ele está sujeito a se ferir, se machucar em combate. Mas se ele tiver um propósito e algo por que lutar, ele se levantará de novo. O bom soldado da cruz fará o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio Salomão dizia: se o justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ele cair, o Senhor o levantará todas as vezes. O justo, o real, o chamado, o predestinado, o eleito, Deus levanta de novo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Certamente Deus disse a Josué: eu conheço Moisés, ele é de minha confiança, eu sei do que ele é capaz, portanto, como fui com Moisés,
assim serei contigo, você nunca será derrotado. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus nunca desamparou Moisés, nem deixou a Josué, e jamais me deixará, meu irmão, minha irmã. Ele será conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitou. Ele era um legislador, ele era um profeta sobre todos os profetas. Ele era realmente mais do que qualquer profeta que eles tinham. Deus tinha comissionado a Moisés, não a Balaão, não a Abirão, não a Coré. Esses se fizeram. Ora, uma coisa é Deus chamar, uma coisa é Deus escolher, outra coisa é a igreja, é o pastor, é os irmãos, é a congregação escolher. Ora, a igreja escolheu quem? Matias, para substituir Judas. Funcionou? O que foi que Matias fez pela missão em Jerusalém? O que foi que Matias fez pela missão na Judéia? O que foi que Matias fez pela missão no estrangeiro e no exterior? Absolutamente nada. A igreja escolheu Matias, um homem bom, uma pessoa boa, um obreiro legal, mas Deus escolheu quem? A Paulo. Às vezes a escolha pode ser carnal, a escolha pode ser material, mas quando Deus escolhe pelo sobrenatural. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas observe, não importa o que Moisés fez, foi o ofício dele que Deus respeitou. O que Deus respeita não é cara bonita, não é conversa bonita, não é paletó nem gravata, minha irmã, não é cabelo comprido que Deus respeita, é saia comprida na igreja. Lá fora a saia da Anitta. Não é isso que Deus respeita. Em casa, muitos parecem um leão. Na rua, um atrapalhão. Quando chega na igreja, é um santarrão. Na igreja, muitos parecem que são mais crentes que os outros. Quando sai lá fora, você não sabe nem se eles são crentes. Mas observa, ele era um legislador. Ele era um profeta sobre todos os profetas. Mas Deus tinha comissionado a ele. Deus conhecia o coração dele. Atentemos para a oração de Moisés, para encerrar a nossa participação. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filho dos homens, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os dias vão passando na tua indignação. Ó, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Sim, ouvintes amados, volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te com os teus servos, para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Senhor, nosso Deus, abençoa os nossos preciosos rádio ouvintes e os nossos usuários da internet que estão ouvindo esta programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito negativo, todo espírito de Jezabel, espírito feminino, espírito de perturbação, espírito de inveja, de cobiça, saia neste momento desse pregador, dessa irmã, toda a opressão,
todo espírito negativo, indesejável, seja afastado, repreendido, Senhor, e eliminado nesta hora. Eu levanto minhas mãos para abençoar esta família, abençoar esta jovem, este irmão, este senhor, esta senhora que nos ouvem agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, seja renovado agora, seja curado agora, seja restaurado agora. Todo espírito seja manietado, receba a paz. Tenha paz no seu coração, tenha a bendita paz do Senhor, porque aonde abundou o pecado, aonde abundou a miséria, aonde abundou a contradição, a discórdia, o sofrimento, ali superabundou a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua saúde, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos presos, Paulo tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui